Nem sempre é fácil proteger uma criança, né? Especialmente nos dias de hoje. São muitos os apelos, tanto virtuais quanto reais. No Família em Sintonia de hoje, a gente fala de um assunto que não pode ser deixado para depois, que é a proteção da infância. Aliás, os dados mais recentes impactam e acendem um alerta em Santa Catarina. A Polícia Civil registra, inclusive, um aumento de denúncias envolvendo crianças e adolescentes e reforça que, em muitos casos, o perigo pode estar bem perto. A Karina Coppe mostra como é que funciona o atendimento às vítimas e o trabalho de prevenção nas escolas. Os números são impressionantes. Só neste ano, a Polícia Civil já recebeu 199 denúncias de estupro de crianças de 0 a 11 anos. Outras 213 de lesão corporal e 232 de maus tratos. Patrícia Zimmermann é delegada e coordenadora das DPCAMs, Delegacias de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso. Ela conta que após uma denúncia, o trabalho realizado com as famílias e com as crianças é muito cuidadoso. O estado foi o primeiro do Brasil a ter uma perícia psicológica para justamente tentar impactar o mínimo possível essa vítima que, de uma forma ou de outra, já teve um trauma. A gente vê, realidades de estupro de crianças abaixo de 12 anos e que é um crime que choca pela sua natureza. Então, serve o alerta para a gente prestar atenção no comportamento dessas crianças, nos cuidados com relação a essas crianças, e a Polícia Civil está atenta para acolher, atender e investigar esses crimes. Os números chocam e a realidade também. Na grande maioria dos casos, o criminoso está dentro de casa, ou então é conhecido da criança ou do adolescente. E esse criminoso, que pratica esse delito, é uma pessoa que tem contato com essa criança, é uma pessoa que tem a confiança por ter essa proximidade, e isso faz com que ele consiga praticar esse crime. Ele aproveita dessa relação de proximidade para ganhar confiança e aí usa de artimanhas como isso vai ser o nosso segredo, ganhando a confiança ou até mesmo ameaçando essa criança. No ano passado, 1.839 denúncias de estupro de vulnerável foram registradas pela Polícia Civil do Estado. Em 2024, foram 2.010 e em 2023, 2.098. Alertar os filhos, conversar, abrir diálogo para quebrar o ciclo do medo é crucial. Por isso, a Polícia Civil tem desenvolvido um trabalho dentro das escolas. Minha Voz Tem Vez é uma iniciativa que leva informação para o enfrentamento da violência. O diálogo dos pais, o diálogo franco, o caminho aberto para que crianças e adolescentes tenham sempre esse adulto de confiança, que tenham os pais uma pessoa de confiança para conversar, para buscar orientação, é o primeiro caminho. Crianças que saem mais rapidamente de situações que podem configurar abuso são crianças que têm esse diálogo aberto. Outra situação, a orientação constante, conversar com o seu filho, com sua filha, orientar sobre situações que possam vir a acontecer. A gente alerta, porque o momento em que a criança ela está vulnerável é quando ela está sozinha. E a gente não está ao lado dos nossos filhos 24 horas por dia. Por isso a informação é tão valiosa e poderosa. Claro que a doutora Thalita Tonin já está com a gente. Bem-vinda, doutora. Olá, Marta. Olá, famílias que nos acompanham. Precisamos falar, né? O silêncio desprotege. Vamos falar então desse assunto que é muito sério. Quando falamos em proteção da infância, doutora, onde que essa proteção realmente começa? A proteção ela começa dentro de casa, muito antes de qualquer suspeita. Começa na nossa intenção, na educação e na qualidade do vínculo que a gente constrói diariamente com os nossos filhos. Filhos protegidos são filhos que correm para os pais, não filhos que correm dos pais. Se a educação é baseada apenas em medo, punição excessiva, gritos ou ameaças, a tendência natural da criança é esconder, é guardar segredo, é ter receio de contar algo que possa gerar reprovação, punição. Por isso, o primeiro grande fator de proteção é um ambiente emocionalmente seguro, de falar, do seu filho pedir ajuda. A pergunta que todo pai e toda mãe precisam fazer é: meu filho se sente seguro para me contar qualquer coisa, inclusive algo que possa me desagradar?
Porque quando existe medo, existe silêncio. E silêncio desprotege. Proteção não começa no perigo, começa no dia a dia, nessa nossa relação, em se mostrar disponível, em escutar nossos filhos, sem julgamento, na forma como reagimos também quando a criança erra, no espaço que damos para ela falar e ser levada a sério. Um filho que se sente respeitado, Marta, ele aprende que pode confiar. E confiança é a base da proteção, gente. Quais são as atitudes práticas, doutora, para os pais que estão nos assistindo, né? Atitudes que eles podem adotar no dia a dia para justamente fortalecer essa proteção. Vamos falar. Existem atitudes muito objetivas e que começam cedo. A primeira é ensinar que o corpo da criança é valioso e pertence a ela. Nosso corpo é nossa joia e isso inclui nomear corretamente as partes íntimas, evitar apelidos e, principalmente, não transforme esse assunto em tabu. Informação clara é o que protege. Então, momentos simples, como a hora do banho, por exemplo, podem ser educativos. Até os 6 ou 7 anos, se todos estão confortáveis da família, não há problema em tomar banho com seu filho pequeno, porque o contexto sexual não está na mente da criança ainda nessa fase. É justamente nesses momentos de naturalidade que ensinamos que algumas partes do corpo são íntimas, que ninguém pode tocar sem permissão e que qualquer situação que cause desconforto deve sim ser contada para papai e mamãe. Outro ponto essencial é não forçar contato físico. Gente, a criança não é obrigada a dar beijo em parente que quase não vê, não é obrigada a abraçar, sentar no colo de ninguém para agradar. Ela pode sim cumprimentar e deve, mas é de longe. Pode acenar, pode dizer um simples oi. Quando respeitamos esses limites, ensinamos a autonomia corporal. E a autonomia corporal é uma das ferramentas mais importantes da prevenção, porque a criança aprende que pode dizer não e que esse não vai ser respeitado, Marta. Doutora, existem sinais de comportamento que os pais devem observar com mais atenção? Sim. Mudanças bruscas no comportamento são sempre um alerta. Então, regressão no sono, medo intenso ou resistência específica a ficar perto de determinada pessoa, isolamento, irritabilidade exagerada, queda no rendimento escolar ou, importante, comportamentos sexualizados incompatíveis com a idade. São sinais esses que precisam ser observados com seriedade. Também é importante perceber quando a criança passa a demonstrar uma ansiedade excessiva, muito choro frequente, sem um motivo claro. E alterações no apetite também são importantes. Claro que isso não significa que toda mudança seja sinal de abuso, mas significa que algo não está bem e que precisa ser investigado com calma e responsabilidade. A criança nem sempre consegue colocar em palavras o que sente e o que vive. Então, ela comunica através do comportamento. Por isso que a presença atenta dos pais é tão importante. Procure ajuda e mediação parental sempre que não souber por onde começar, mas não espere. Eu, inclusive, acompanho famílias nessas orientações, porque proteção não é viver em estado de medo, é viver em estado de atenção, de conversa verdadeira com os filhos, Marta. Falar nisso, doutora, tem instrumentos que podem ajudar esses pais a terem essas conversas, abrirem esses diálogos. A senhora trouxe alguns livros. Isso mesmo, eu trouxe aqui uns livros que são lúdicos, é uma forma dos pais, às vezes, que não sabem por onde começar. A gente pode começar por um livro do corpo humano, falando sobre fisiologia, as partes do corpo. E esse aqui também que fala sobre carinho não pode ser segredo, que a gente falou na reportagem, a delegada, inclusive, sobre esse ensinar desde cedo. Não espere que seu filho descubra por amigos, né, sexualidade. Comece por você. Então, fica a dica aqui de começar por livros. Doutora Thalita Tonin, orientadora parental de 15 em 15 dias aqui no quadro Família em Sintonia com você. Doutora, obrigada. Obrigada, assunto maravilhoso hoje. Até breve, gente. Sempre bom aprender contigo, inclusive sobre esses temas mais delicados.